A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, sempre trazendo a boa apologética católica em defesa da fé e anunciando e mostrando a nossa fé pelas Sagradas Escrituras. Essa é a verdade, certo? Tô aí sem gravar vídeo, tô aí sem tema. Eu preciso voltar, retornar a essas gravações, certo? E hoje nós vamos mostrar algo muito interessante. Aí ao nosso lado está o Pix para quem quer nos ajudar. pentecostesfabios1@gmail.com. Nos ajude enquanto você puder. Deus lhes pague, Deus lhes abençoe. É da missão que vivemos. Muito bem, meus irmãos. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, nós já vemos logo a fé católica. E como a igreja nos ensina, doutrinalmente falando, não é? Para as heresias o corpo mudou, o corpo não muda porque a cabeça é Cristo, então não tem como o corpo mudar, certo? Então a igreja continua do mesmo jeito que Cristo deixou, o jeito que Cristo doutrinou, ela continua, não tem como mudar. Né? É como tirasse o braço e colocasse no lugar da perna, a perna no lugar do braço, para as heresias, para nós não. Então logo nós vemos algo que está entrelaçado à Eucaristia. A confissão. Se nós formos ver isso no Antigo Testamento, o quanto ela está ligado e o quanto ela é a porta para a Eucaristia, não se pode chegar à Eucaristia sem ser por esta porta que é a confissão. Isso São Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 27, por aí. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Examine-se, exame de consciência, confissão, para estar em comunhão com a carne e o sangue de Cristo. Assim coma deste pão ou beba do cálice. Logo nós vemos que no Antigo Testamento também era assim, quando se davam os sacrifícios veterotestamentários. Nós vemos que o sujeito tinha que passar pela expiação, pela reparação, pela confissão de pecados. Como está escrito no capítulo 5 de Levíticos, versículo 5, diz assim. Só lembrando que eu só trabalho com essas 3 Bíblias a partir desde então. Ave Maria, Vulgata Latina e Mato Soares, tá? Só com essas traduções. 5:5 de Levítico diz: Aquele que cometeu alguns desses pecados, confessará o seu pecado que tiver cometido. Levítico 5:5. Se você pega na Vulgata Latina, o versículo de número 7, do capítulo 6 de Levítico, está escrito. Veja que aqui diz confessará. No 26 vai dizer que, no último versículo vai dizer que aqui na Bíblia, diz que o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor e que ele será perdoado, seja qual for o pecado que tenha cometido. Repare que aqui, na Vulgata Latina, na Ave Maria não tem, mas na Vulgata Latina, no versículo 7 do capítulo 6, está escrito: E o sacerdote orará por essa pessoa diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer pecado que tiver cometido. Veja só, nós estamos vendo já aqui um vestígio do quê? Da absolvição. Da oração que o sacerdote faz diante daquilo que nós nos arrependemos e confessamos. Eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, na autoridade da igreja, no ministério que me foi confiado, a igreja que foi confiado, né, pelo próprio Cristo em pessoa, quando instituiu a Eucaristia, a ordem, e quando disse, recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoaram os pecados, serão perdoados. Então a igreja está perdoando, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento é perdoado. Repare, meus irmãos, que logo depois disso, vem a hóstia, vem o sacrifício, vem a vítima, vem a Eucaristia. Ó. Diz assim, no versículo 12, ó, o fogo arderá sempre sobre o altar. Tem que sempre ter fogo no altar. Por isso tem o círio
que é acendido. Esse fogo sempre tem que estar. Você vê ali o lado direito do altar, ou o lado esquerdo do altar, o círio, que é aquela vela grossa, né, grande, com as 5 chagas de Cristo. Então, esse fogo tem que estar aceso no altar. Vejam os detalhes da fé. E ainda dizem, a Igreja Católica, alguns por aí que não conhecem de Bíblia, a Igreja Católica é antibíblica. É antibíblica? Se nós formos ler a Bíblia, tudo ao pé da letra, nós vamos ver que só a Igreja Católica, fundada por Cristo, tem os quesitos bíblicos e nenhuma outra. O fogo deve permanecer aceso no altar. E através do círio, daquela vela, que o fogo sempre está aceso dentro do altar da celebração do sacrifício. Como era aqui na celebração do sacrifício. Você não vê lá nessas seitas, porque primeiro não é altar, aquilo é palco. O sujeito pulando lá, com a metade de uma Bíblia castrada debaixo do sovaco. Não tem nada a ver com altar. Não é altar. Então, o fogo, verso 12, o fogo deverá estar aceso no altar, sempre aceso no altar. O sacerdote deve conservá-lo, pondo todos os dias nele, ó, todos os dias já vê o quê? Todos os dias o quê? Esse fogo aceso. Todos os dias, essa celebração. Todos os dias, esse sacrifício. Não é? Do corpo, do sangue de Cristo. Todos os dias, missa cotidiana. Não é? Todos os quesitos. Sobre ele colocará o holocausto e queimará a gordura das hóstias pacíficas. Veja que aparece o termo hóstia na Vulgata Latina. Nós pula para o 25, diz a Arão e seus filhos, esta é a lei da hóstia pelo pecado. Então Cristo foi o quê? A hóstia pelos nossos pecados. Cristo foi o quê? A vítima, o sacrifício pelos meus e pelos teus pecados. Reparem, meus irmãos, que logo a Bíblia mostra a confissão junto com a hóstia, junto do sacrifício, junto da Eucaristia. Não tem como remover, não tem como separar uma coisa da outra, como fazem por aí. Uma coisa está ligada à outra, os sacramentos eles estão ligados, todos os setos, um liga o outro. No 30 diz, a hóstia, porém, imolada pelo pecado. Quem foi imolado pelos meus, pelos teus pecados? Jesus. Então Jesus é a hóstia. O protestante diz, mostra a hóstia na Bíblia, está aqui, ó. Só que no capítulo 6, nós vamos encontrar no capítulo 6, capítulo 7 de Levítico, nós vamos encontrar mais de 70 vezes, mais de 100 vezes, aliás, o termo hóstia. Se você pega 1 de Pedro, se eu não me engano, aqui 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 5 e 6, o sacerdote consagrado, o ministerial, ele está consagrado para oferecer as vítimas, aí diz, para oferecer as hóstias ao povo. Não é isso que o sacerdote nos oferece a cada missa? As hóstias, que é a vítima, o Cristo, as hóstias consagradas, Cristo imolado, corpo e sangue de Cristo, que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então logo é fácil identificar, olhando para a Sagrada Escritura, para quem conhece a fé, claro, não para quem não conhece. Nós vemos todos esses detalhes na única igreja fundada por Cristo, fora da qual não há salvação. E é Fábio que está dizendo isso, fora da qual não é a Bíblia. Se você pega Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, você vai entender que ele estava na doutrina dos apóstolos, 42, nas orações e na Eucaristia, que é a fração do pão. No 47, no 46, você vai ver que todos os dias tem a celebração cotidiana nas casas. Essa fração do pão, que era o primeiro nome da missa, fração do pão, só sacrifício. Se você vai ver no 47, Jesus juntava mais pessoas a eles, que estavam no caminho da salvação. Ou seja, se não entrar a eles, se não tiver reunido a eles, se estiver na doutrina deles, na igreja deles, naquela igreja que Cristo fundou, não vai se salvar. Logo fora da qual não há salvação. Logo capítulo 18, versículo 17 de Mateus diz que se não ouvir a igreja, seja o quê? Como um pagão. Quem vos ouve a mim, ouve. Lucas 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem ouve a igreja é a Cristo que está ouvindo. Então, meus irmãos, fora desta igreja não existe salvação. Não se engane. Não se engane com igrejas pebas que
estão gritando aí pela esquina, vem para cá que encontrar a salvação. Não cai aí, isso é conto da carochinha. Logo nós vemos no capítulo 7, verso 1. E agora a lei da hóstia pelo delito, ou seja, pelo pecado. A lei da hóstia pelo pecado. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Por amor, 3,14 de João. Logo nós vemos também em João 6,51, parte B. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. E o pão que eu vou dar. Jesus nos deu o pão, que é a sua carne, sacrificada no madeiro do Calvário, na cruz, para a nossa redenção, para a salvação do mundo. Então, aquela carne que eu e você nos alimentamos na missa, que é a hóstia consagrada, foi oferecida por mim e por você na cruz do Calvário. Fábio, é um novo sacrifício a missa? Não, é ela sendo atualizada. Fazer isto até que eu venha. 1 de Coríntios 11, 26. Fazer até que eu venha. Então, essa atualização desse sacrifício, que também é um memorial, paixão, morte de Cristo, até a sua volta ela será celebrada, ela será atualizada. Foi Cristo que ordenou isso. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19 em diante. Logo nós vemos no versículo 7 do capítulo 7. Como se oferece a hóstia pelo pecado, assim se oferece por todos. E será uma só lei para uma e outra hóstia. Uma só lei para a hóstia. E é essa, meus irmãos. Passa primeiro pelo quê? Pela confissão. Confessará seu pecado. 5,5 de Levítico. Confessará seu pecado. E aí o que é que acontece? Para poder chegar a Eucaristia, aquele que está em pecado não pode comer dessa carne. Aqui já no Antigo Testamento, nós já vemos esse relato sem delonga, que ninguém pode comer. Veja só. Ninguém pode comer desta carne. Se nós olharmos aqui o capítulo 7, o versículo 19, diz assim, parte B. Parte C. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico. Versículo 20. Mas aquele que tiver cometido pecados será cortado do seu povo. Não pode se alimentar dessa carne. Quem é que está dizendo isso? As Sagradas Escrituras. E se as Sagradas Escrituras está dizendo isso, logo nós vemos que aquilo que é a doutrina reta, a sã doutrina da Santa Madre Igreja nos transmite é verdadeiro. Examine-se o homem a si mesmo. Versículo 11. Esta é a lei da hóstia dos sacrifícios pacíficos que se oferece ao Senhor. Este é o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quando os judeus pensavam que era um símbolo, uma representação, eles vêm dizer no capítulo 6 de João, Moisés vos deu o pão do céu. Jesus diz, Moisés não vos deu o pão do céu. O meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí está. Jesus, pão vivo, que não é símbolo, mas para as heresias é. E o maná, que é símbolo. O maná é o símbolo. Não Jesus, pão vivo. Jesus, pão vivo, não é símbolo. O maná, sim, é símbolo. Aí está duas coisas completamente distintas uma da outra. Quem comeram e morreram. Aqui está o pão vivo que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Outra vez verás a diferença. Então, uma coisa é o símbolo que morre, outra coisa é comer, se alimentar do Cristo vivo, eucaristicamente falando, e ter a vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente.
Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. Está a promessa selada de eternidade, de salvação eterna na Eucaristia. Para algumas seitas, o sujeito está morto debaixo da terra dormindo, mas Jesus disse, quem come da minha carne, eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, não morre. Já vai, fecha o olho aqui, já vai para a eternidade. E daí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando nós abandonarmos o corpo, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, ali é o particular. Logo repare, meus irmãos, que diz aqui, ó, o 13. Também pães fermentados juntamente com a hóstia de ação de graças. A hóstia, ela também é uma ação de graças. Muito bem. A hóstia, ela é também uma ação de graças. Por isso que os falsos profetas, eles proíbem a hóstia, que é a Eucaristia, significa ação de graças. Repare, meus irmãos, que logo quando, em 1 de Timóteo, capítulo 4, diz que vem o falso profeta proibindo 2 sacramentos, no capítulo 4, versículo 3, proíbe o casamento, dizendo que, tirando o casamento, o matrimônio do religioso, que é no Senhor, para a lei dos homens, logo isso é diabólico. Um falso profeta faz isso. E logo, aquele alimento chamado de ação de graças. Eucaristia significa, traduzido para o português, significa ação de graças. Veja. E diz a continuação, diz. Assim como também o alimento que Deus criou, para que sejam tomados com ação de graça. O alimento que Deus criou. A Eucaristia, para ser tomada. A Eucaristia. Tomada a Eucaristia. Pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável. Quando se usa com ação de graça, quando se usa a Eucaristia, porque se torna santificada pela palavra de Deus e pela oração. Agora mudou a fórmula, né, do novo missal, mas santificai essas ofertas para que se mude no corpo e no sangue de Cristo. Essa oração da epíclise, onde vai acontecer o milagre da transubstanciação, quando é erguida pelo impersão de Cristo, o Padre impersão de Cristo, que se transforma uma palavra latim chamada transubstanciação. Ou grega, não sei. Latim grega. Transubstanciação, mudança da substância. O pão que benzemos já não é o corpo de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. 26 e 26 de Mateus. Você vai encontrar nas Bíblias, nos textos que nós consideramos originais, na Vulgata e na Ave Maria. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu, a oração da epíclise está aí. Benzeu, a oração da epíclise. Por isso está dizendo aqui, ó, porque se torna santificado as ofertas do pão e do vinho, se tornam santificadas pela palavra de Deus e pela oração. A oração é a oração da epíclise. E a palavra de Deus são aquelas palavras que o padre pronuncia, que Jesus é Deus, na missa, quando ele toma a hóstia consagrada, dizendo, durante a ceia, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu, ou então benzeu, partiu e deu discípulos. Ele está repetindo o quê? A palavra de Deus. Então é santificado neste momento. É transformado nesse momento. O milagre da transubstanciação acontece nessa hora. Eita glória! Acontece nesse momento. Então, tudo isso, quando eu era protestante, eu fui encaixando, eu fui lendo com detalhes da Sagrada Escritura e fui encontrando que a única igreja bíblica era a igreja católica. Nenhuma outra. Fui mais de 10 seitas protestantes encontrando isso aqui, tentando encontrar isso aqui, não encontrei. Aquela música, né? Procurei e não achei nada ou não encontrei nada, sei lá. Porque ao tempo todo a verdade estava diante do meu nariz e eu não pude enxergar. Caro protestante, não se iluda. Porque se você morasse aqui, você fosse humilde perto de mim, você viesse à minha casa para nós estudar o pé da letra, mostrando aqui
você ia ver que a única igreja bíblica é a igreja católica, não tem outra. Lutero foi orgulhoso, o diabo é orgulhoso, e o protestantismo é orgulhoso. Capaz de enxergar a verdade 1 centímetro à frente do nariz. Então o pão e o vinho é santificado pela oração e pela palavra de Deus, a palavra pronunciada pelo Padre que está na pessoa de Cristo. Depois da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graças, pá, e Deus disse dizendo, tomai e comer. Isso é o que? Isso está na Bíblia? 26 de Mateus, está na Bíblia? Está na Bíblia. 22:19 de Lucas em diante, está na Bíblia? Está na Bíblia. E logo, meus irmãos, nós vamos vendo que a própria Sagrada Escritura, ela continua dizendo, veja, e também pães fermentados e não fermentados, com a hóstia de ação de graças, com a hóstia de ação de graças, com a hóstia Eucaristia. Vocês sabem o que significa isso aqui? Era aqui que eu estava querendo chegar nessa chave, na Vulgata Latina, no capítulo 7, versículo de número 13. Hóstia. Quem é a hóstia? Jesus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a vítima, Jesus. Hóstia significa vítima, traduzido ao português. E Eucaristia, ação de graças. Então, a hóstia ofereceu a hóstia, a Eucaristia. Aí está. Vamos traduzir tudo isso? Ofereceu a hóstia em Eucaristia. Essa hóstia foi oferecida em Eucaristia. Por isso aí está. E a carne que eu vou dar, 6,51, parte B de João, Jesus dizendo isso. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Está aqui a tradução disso. Está aqui a revelação bíblica disso. A carne que eu vou dar, o pão que eu vou dar é a minha carne. Aqui, a hóstia que será entregue em ação de graça. A hóstia que será entregue em Eucaristia. Repare que nos textos originais, nós vamos encontrar lá em Lucas 22:19. Tomou o pão, diz a Bíblia, Jesus tomou o pão, deu graças. Jesus tomou o pão e deu a Eucaristia. O sacerdócio instituído, consagrado, para oferecer vítimas, para oferecer as hóstias ao povo. 1 de Pedro. Aqui, ó. 1 de Pedro. Vamos ver. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Os quais vós tornastes outras pedras vivas, outros cristos, e pensando a Cristo, vós também vos tornais um material do edifício espiritual, a igreja santa do Senhor, um sacerdócio santo, consagrado para oferecer vítimas espirituais. As hóstias espirituais são espirituais. Veja, agradáveis a Deus por Jesus Cristo, para oferecer. A quem? A mim e a você. A cada missa. A cada santo sacrifício. Receba em nome de Jesus. Estamos voltando com a apologética suave, mostrando a nossa fé. Já mostramos muita refutação e agora nós queremos mostrar muito sobre a nossa fé. Veja como tudo está ligado. Tudo está ligado. Vamos ler o versículo outra vez. E também pães fermentados e não fermentados, que vai ser oferecido com a hóstia de Eucaristia. A hóstia de Eucaristia. A hóstia de ação de graças. De ação de graças. Em latim está assim, amados. Aqui nós vamos sempre debulhar. Vamos sempre desvendar a nossa fé, mostrando pelas Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe para seus grupos católicos. Vem conosco.
Aqui você encontra a doutrina, a fé da Igreja de Cristo pelas Sagradas Escrituras, desvendando a fé católica na Bíblia Sagrada. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.